maior que a gente tem com o nosso torcedor, né? A gente sabe que nós temos o canal de comunicação do clube, mas, com certeza, o principal meio de comunicação, historicamente, sempre foi a imprensa, né? E a gente entende isso como exatamente uma maneira de a gente conversar diretamente com o torcedor. A gente sabe que vai ter elogios, vão ter críticas, isso daí é normal, vai de acordo com a situação do nosso desempenho e tudo mais. Tanto a imprensa como os torcedores, os sócios, tudo vão poder criticar, é normal. Mas eu quero deixar bem claro que o nosso papel, nós estamos vindo aqui que é exatamente para dar um rumo novo para o clube. Queremos, a nossa ideia é profissionalizar setores, profissionalização de setores, para que nós tenhamos um resultado melhor. Então, as pessoas que estão entrando, estão assumindo agora a executiva do clube como vice-presidente, são pessoas que são capacitadas para isso. Não foi escolhido por ser amigo, ou por ser isso ou aquilo, não. São exatamente por nós acreditarmos que têm o perfil e são capacitadas para isso. Assim como nós temos também o conselho fiscal do clube, ele é formado por um administrador, por um contador e por um colega que é formado em direito também. Ou seja, nós estamos procurando desde o início colocar as pessoas certas, com conhecimento técnico no lugar certo, para que nós tenhamos, na verdade, uma probabilidade maior de sucesso. Pode dar certo ou pode não dar certo o nosso trabalho, mas eu quero que todo mundo saiba que nós vamos trabalhar corretamente, honesto, e focar do máximo que a gente puder fazer para que as coisas deem certas. Tá? Então, isso daí era uma coisa que eu queria deixar bem claro para todo mundo, que nós vamos precisar do apoio de todos. Inclusive, também, vão vir novidades por aí. Nós queríamos até já deixar, digamos, meio que em alerta o empresariado local, que nós vamos ter algumas ações também voltadas também para o empresário, tanto de porte grande, médio, pequeno, que seja todo mundo que quiser ajudar, que tiver interesse em ajudar o clube, pode entrar em contato conosco. Nós vamos também, obviamente, né, o nosso papel, nós temos que ser proativos nisso, nós vamos correr atrás de todo mundo para que a gente consiga atingir esse objetivo que nós temos. Mas já deixar bem claro que quem tiver interesse em ajudar o clube, que está começando a ver que está tendo transparência e tudo mais, pode entrar em contato conosco, que nós já podemos conversar sobre isso. Tá bom? A princípio era isso, pessoal. Por favor. Para mim é difícil ficar quieto, né? Mas eu vou dizer uma palavra que eu espero e confio que vai ser a guia da mesa diretiva do Conselho Deliberativo. Sinergia foi o que eu encontrei. Essa mesa foi formada, imagino eu, convido fulano, convido ciclano, então, aqui a gente praticamente nem se conhecia entre nós. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Desde a primeira reunião, que as nossas ideias são muito semelhantes, muito semelhantes. O que um decidir aqui, com certeza, a mesa vai estar abraçada. E a mesa abraçada, nosso próximo passo é abraçar o conselho como um todo. Nós somos apenas uma representação do conselho, a gente tem consciência disso. Por trás da mesa diretiva há todo um conselho. E eu já estou no Conselho do Brasil já há alguns anos, não me lembro Deus de quando, talvez 2010, não tenho certeza. Já assisti muitas reuniões pegada, né? Então, a minha colaboração maior, porque, na verdade, eu tenho que confessar isso. Tem vários iluminados nessa mesa. Eu estou encantado com o que eu encontrei, estou encantado com o que eu encontrei no Arthur, me desculpe se eu não falar todos. Estou encantado no que eu encontrei no Vinícius Covara, que chegou por último na mesa, o Leandro Sinotti. Então, são cabeças que estão iluminadas, que convergiram não sei como, porque eu próprio, há 2 anos que eu estou para sair do Conselho do Brasil. Sabe? Porque eu entendia que não funcionava como deveria. Há muita questão do tal dos assuntos internos, só que às vezes fica interno demais. O conselho nada mais é do que a representação do sócio. E o sócio em si vem da torcida. E o que o clube vive fazendo ao longo da história? Pedindo, desculpe a palavra, pedindo dinheiro para a torcida.
Então, se a gente está sempre apelando para a torcida, como que não vamos ter uma transparência do que se faz dentro do clube? E essa é a proposta maior desse conselho, dessa mesa, propor uma transparência em primeira mão para o próprio conselho, e a partir daí as coisas definidas realmente chegar até o torcedor, que é a alma do nosso clube, né? Então é isso, eu que estava por desistir do conselho há 2 anos, de repente me vi no olho do furacão, e estou, sinceramente, assim, muito agradecido até por esse momento, por essa oportunidade, e tenho certeza que nós aqui vamos fazer o melhor dentro das condições de cada um para o nosso clube. Que um só, eu sou frágil, agora nós todos juntos é uma outra história. E o conselho junto, maior ainda, que com certeza o Brasil ficará praticamente imbatível. Os problemas são muitos, as dívidas são grandes, é de apavorar. Ontem, na reunião aqui, eu percebi, eu como já participei de várias reuniões, eu sempre quis a renovação do conselho, sempre lutei por isso. Mas, na minha visão, ontem a renovação estava até demais. Quer dizer, grandes conselheiros não estavam presentes. Claro, cada um tem os seus problemas, cada um tem, né, tem uma época de pandemia, as pessoas de mais idade a gente entende, né? Mas o conselho tem que ser uma mescla da experiência e abrir porta para a juventude. Se nós conseguir isso, com certeza o Brasil vai estar nos campeonatos disputando palmo a palmo. De repente voltar a ser o campeão, né? Obrigado, Munhoz. Então, a partir desse momento, a gente vai abrir para perguntas. Por favor, quem tiver a primeira. Tonini, aqui da Rádio Universidade. Muito bom dia a todos. Gostaria de começar questionando a você mesmo, Evânio, né, como presidente do Conselho nesse momento, para explicar para nós, né, por onde passou essas escolhas, tanto do Arthur no futebol, também do Caldas, né, que vai ser o vice-financeiro, e se vocês pretendem ainda nomear diretores para a área jurídica, para outras áreas dentro do clube, do patrimônio também, e em que período a gente pode acompanhar também esse restante de composição de direção, ou se vai ficar voltado no Conselho e nessas 3 figuras que foram aclamadas ontem à noite. Tonini, a nossa escolha foi exclusivamente técnica, conforme a gente vem pautando. A questão de diretores, sim, óbvio, vamos ter que ter, né, jurídico, vamos ter que ter de patrimônio. A partir desse momento, nós vamos começar a montar novamente a diretoria, a qual vai dirigir o clube até setembro. Mas foi exclusivamente técnica e também pela nossa visão, né, pela visão da mesa, do direcionamento do que a gente pretende para o novo Grêmio Esportivo Brasil. Foi por isso. Bom dia a todos, Bom dia. Desejando sucesso a todos vocês. Arthur, te prepare. Mas até a pergunta no sentido de, falando já na questão do futebol, né, porque o torcedor ele quer mais saber essa questão do futebol, né, e muitas vezes o diretor do futebol, que responde pelo futebol, acaba sendo mais importante que o presidente, né, o pessoal tudo... Vamos saber tudo do Arthur agora, a partir de agora é com o Arthur. Como vocês já falaram nessa questão das 3 competições que o Brasil irá disputar o ano que vem, né, a gente sabe da situação financeira, o próprio Munhoz colocou, que é muito complicado, pelas informações que a gente tem, ela quase que triplicou daqueles valores que a gente sabia ou imaginávamos que sabíamos. O que já foi passado, aquilo que faz conversar com o Gerson, com o Hélio, em termos de formação de grupo, se lá no dia 15 de dezembro, o que o Brasil já pode ter para apresentar para o torcedor? Olha, Monassa, a gente, nesses 30 dias, né, desde a eleição do Conselho, a gente tem feito um esforço enorme de estar presente todos os dias no clube e se inteirar da realidade do clube, né? Então, primeiramente, a gente fez um trabalho de buscar, né, os números, né, financeiros do clube, buscar o valor das dívidas, buscar o quanto que o clube precisa captar de recursos no ano que vem para sobreviver, né, e nós chegamos a um número já de folha salarial para 2021, né, que é inferior esse ano, porque, obviamente, sem a verba da TV a gente tem
uma redução de arrecadação, mas a gente está se reunindo 2, 3 vezes por dia aqui no clube, eu, o Hélio, o Gerson, o Pablo, que nos auxilia também. A gente tem feito um trabalho bem forte para já dia 15 de dezembro começar esse trabalho de pré-temporada com um grupo praticamente pronto já. Né? A gente tem um calendário espremido no ano que vem por conta da Copa do Mundo, né? Então o futebol termina em outubro, né, por conta da Copa, então vai ser bem espremido, mas a gente quer ter uma pré-temporada de 40 dias, né, dar condições de trabalho, de um início tranquilo, né? Esse ano a gente teve uma montagem de grupo muito em cima, né, e se refletiu num Campeonato Gaúcho bem complicado. Então a gente quer já tá na pré-temporada com um grupo que vai permanecer, né? Tem atletas jovens na base que a gente vai segurar em relação à Copa São Paulo, porque a gente acredita que eles vão ter potencial de participar do grupo principal, então eles não vão à Copa São Paulo, vão ficar treinando com o grupo profissional desde o início. Então tem alguns atletas que não vão ter oscilação profissional base, né? A gente precisa valorizar a nossa base e tem joias ali que vão contribuir dentro de campo, né? A gente já tem alguns jogadores acertados, tá? Claro que eu não vou dizer os nomes, né? Peço que vocês esperem dia 15 de dezembro, mas a gente está utilizando alguns lemas, né, para formar esse time. Um deles é pagar o cara pelo que ele joga hoje, né? Não pelo que ele jogou em 2014, 2015. Né? Hoje a gente tem que analisar muito a minutagem nos últimos anos, né? Os números dos últimos anos, porque não dá para... A margem de erro é muito menor quando a gente tem um recurso escasso, né? Então a gente tem... surge um nome, né, que eu apresento, o Hélio se debruça sobre ele, o Gerson se debruça sobre ele, a gente debate, um gosta, um outro não gosta. Então a gente tem buscado um consenso para errar o mínimo possível, né? Mas a gente tem contratados que já pediram contato do preparador físico, que já estão recebendo treinos em casa para chegar preparados melhor ainda, né? Já estão fazendo trabalhos nas suas cidades antes de chegar. Então nos deixa muito contente que algumas dessas atitudes partem deles. São atletas que vêm motivados, atletas que vêm focados, para nos ajudar a ter um grande ano. Bom dia, César Porto, da Rádio Conexão Chavante. Primeiramente, agradecer a vocês pela disponibilidade de assumir o Grêmio Esportivo Brasil. E a gente sabe de como é difícil sair da arquibancada e ir para a sala de direção e assumir todas as responsabilidades. Para o Arthur Lanes, o Brasil, ultimamente, Arthur, no departamento de futebol, tem sido gerido principalmente pelos profissionais. Os dirigentes, na maioria dos jogos, nem viajam. O Brasil é representado por coordenadores, por gerentes de futebol, profissionais do clube. Como será daqui para frente? Tu terás diretores, tu vai ser, o triunvirato praticamente são administração, finanças e o futebol. Tu terás diretores de futebol para te auxiliar, vocês terão a condição de viajar todos os jogos, não só o pessoal do futebol, mas também os outros dirigentes do clube. Como será esta logística de dirigentes? E, encaixando a mesma pergunta, continuidade. O Brasil vai voltar a ter a sequência, continuidade no trabalho, a continuidade nas ideias, e não a cada momento e a cada tempo que passa, a cada jogo, a cada competição, mudar toda a formação do elenco e mudar também a comissão técnica, não persistir numa ideia, já que vocês estão hoje com uma comissão de outra diretoria, mas vocês já fechados com essa comissão, certamente terão a condição de continuidade, todos juntos, até o final da gestão do triunvirato. Muito obrigado. Então, César, primeiramente, então, sobre essa questão dos diretores, é a minha ideia, sim, contar com um diretor né, não remunerado, né, um diretor que faça parte, né, da diretoria, para ser meus olhos quando eu não puder estar aqui, né, porque eu também, com 29 anos, tenho minhas atividades, tenho meu trabalho, tenho minha família, mas vou estar aqui o máximo que me for permitido, né. Nesse momento ainda a gente não tem recurso para trazer um executivo, né, contratado,
Mas a gente espera ainda em 22 ter essa figura, né? A gente tem o Hélio, né, que é um coordenador técnico e que tem sido incansável na relação com os atletas, na montagem do elenco e nessa gestão do futebol. Tem sido um cara, assim, sem palavras para falar o que o Hélio tem sido para nós, tá? E quanto às viagens, eu acredito que provavelmente vai ter um revezamento, né? No Gauchão é mais fácil, né, por ser mais próximo, mas numa Série C, dependendo da tabela, pode ter jogos até no Nordeste, né, dependendo de quem for rebaixado agora. Então, isso tudo vai ser planejado e vai ser pensado. Mas a ideia é sempre ter alguém em todo treino, em toda viagem, né, para ser uma voz do clube junto ao elenco. Para tudo que o atleta precisar, tudo que a comissão precisar, a gente poder dar o suporte sem que isso se prolongue, né. Em relação à segunda pergunta, né, sobre a continuidade, esse ano, infelizmente, o nosso elenco não vai ter uma renovação muito grande, né? Primeiro, por questão de orçamento, e segundo, por uma questão técnica também, né, dos resultados que, infelizmente, a gente acabou não conseguindo atingir, né? Mas a gente quer ter lideranças desse grupo de agora, no ano que vem, quer contar com alguns atletas, né? Isso, alguns já foram conversados, alguns estão sendo conversados, alguns dependem de respostas dos seus clubes a que pertencem, né? Mas eu concordo contigo de que é de fundamental importância manter uma base, né? Muitos dos atletas a gente está trazendo com um contrato de 1 ano, já participaram das competições. Tem atletas que a gente entende que são apostas, que a gente está fazendo contrato para o Gauchão e desejando que eles busquem o seu espaço para permanecer no clube, né, para a gente conseguir ter esse planejamento. A nossa ideia é, assim, deixar um grupo competitivo, um grupo que atinja bons resultados e que possa permanecer para 23. Né, é o legado que a gente quer deixar. Né, mas em relação a hoje, para 2022, eu acredito que dos profissionais, talvez 6, 7 possam permanecer. Quanto à comissão técnica, ele já tem contrato para o ano que vem e foi questão nossa a permanência do Gerson, que é um cara que já chegou no clube numa situação quase irreversível, né, de tabela, comprou a ideia, comprou o projeto, está muito motivado. A gente percebe que o clima já é outro, né? Se for pegar um exemplo, o Vasco, depois que não pôde mais subir, tomou 3 em casa para Vitória, ontem quase perdeu para o Remo em casa, e o Brasil não caiu, né, de ânimo. Os últimos 3 jogos o Brasil perdeu ponto nos acréscimos, né? 2 gols nos acréscimos e 1 gol perdido no último lance aqui contra o Guarani. Então os jogadores estão se entregando, os jogadores estão dedicados, né? Mesmo alguns que não vão permanecer, estão querendo dar o máximo nesse final, né? Mas a gente acredita sim em criar um legado para que permaneça uma base vencedora aí. Arthur, acho que seria importante tu te apresentar para o torcedor, né, quem não te conhece, por que tu já está preparado por essa função, né, e falar um pouco da tua visão, teus conceitos de jogo, aquilo que tu imagina que o Brasil deva apresentar dentro de campo. Bom, eu sou um cara novo, né, tenho 29 anos, trabalho na área imobiliária, eu frequento o Bento Freitas há 20 anos, né, desde aquele quadrangular de 2001 contra o Mojimirim, Uberlândia e União Bandeirante. Ali naqueles jogos é que eu vim e não parei de vir mais, né? Então, desde pequeno, frequento o estádio e vivo o futebol intensamente. Sou torcedor, né, Jones? Que quando perde, estraga o seu dia. O humor depende dos resultados de campo. Então, a gente vive o Brasil desde que se conhece por gente, né? Em relação à qualificação, eu sou um cara que tem uma pós-graduação em liderança, coaching e gestão de pessoas. Então, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de trabalhar com grupos. E acho que isso vai auxiliar bastante. Na área de esportes, eu fiz um curso de análise de desempenho, né, lá na Unisport, em São Paulo. Esse curso, na ocasião, foi promovido pelo Gustavo Nicolini, que era o analista de desempenho do Palmeiras. Isso foi em 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro naquele ano. E hoje ele está na comissão técnica do Cuca, do Atlético Mineiro, e vai ser campeão brasileiro de novo. Então foram profissionais muito bem capacitados, né? O Leonardo Porto foi um dos instrutores, que na época estava no Santos, hoje está no Fortaleza, fazendo uma baita campanha. A gente teve profissionais do Flamengo, do América Mineiro. Eu era um dos poucos curiosos, né, participando do curso, assim, porque sempre me encantou a área do futebol. Eu fui para conhecer um pouco mais, né, sem pretensões de assumir cargos, assim, pelo menos a curto prazo. Mas lá tinham profissionais do São Bernardo, do Macaé, da Portuguesa, do Horizonte, do Ceará. Hoje a gente tem um grande amigo que eu fiz o curso, que é o olheiro do Red Bull Bragantino.
Então a gente fez alguns contatos dentro do meio da bola e voltei de lá com outra visão de jogo mesmo, né? Eu acompanho muito o teu trabalho, vejo muito teus conceitos que tu posta nas tuas redes, no teu Twitter, nos teus blogs e comungo muito das ideias ali, né, de futebol. Eu acredito que dentro de campo a gente não tem um modelo ideal, né? Acho que a gente tem vários momentos de jogo que podem ser frutuosos. O time pode sair jogando de trás, pode dar balão quando tem que dar balão, né? Enfim, esses conceitos eles são importantes para a gente entender, né, a realidade do campo e entender daqui a pouco que não é porque a bola bateu na trave e saiu que deu errado e bateu na trave, né, e deu certo. É muito antes que comece a construir o resultado. E por isso que a gente conversa muito, eu, o Hélio e o Gerson, para a montagem do elenco, né? Não adianta eu indicar um jogador porque eu acho que ele é interessante se ele não se encaixa no modelo que o Gerson quer. Não adianta eu pensar num nome sem... Daqui a pouco, sei lá, o Gerson quer um lateral que segure um pouco mais. Eu vou indicar um cara que sobe o tempo inteiro. Né? Isso tudo tem que ser muito conversado. Né? Acredito que nesses últimos anos o Brasil... Né, eu gostava muito do trabalho do Rogério. Né? Depois do curso voltei gostando mais ainda, taticamente, mesmo que houvessem críticas, porque eu via cada detalhe do jogo. Assim, era um lateral que ganhava, ele ficava louco se ganhava ou perdia, porque em cada parte do jogo a gente tem vitórias e derrotas, né? É no perde, pressiona, enfim. E acho que esses conceitos são importantes de entender para a montagem de um grupo, né? Para entender o momento bom ou ruim de um jogador, né? Mas, claro, eu não vou ser treinador, né? Eu vim só para auxiliar na parte de futebol, mas acredito que é importante ter esses conhecimentos, sim, para dar andamento. Sidney Coelho, Rádio Tupanci, Portal Balançou. Foi, Vânio. Vocês vão passar uma tempestade esse ano, né? Foi um temporal que passou por vocês e agora tem a maior responsabilidade da história do Brasil reverter essa situação para projetar um Brasil para o futuro. Eu acho certo o torcedor comandar um clube, não os cartolas, que bota gravatinha e vão para trás da mesa. Eu te pergunto, Evânia, qual esse projeto tem para esse primeiro ano do Grêmio Esportivo Brasil? Como reverter essa situação? Como tu levar o Brasil àquelas grandes conquistas, vitórias que foi um passado dos Chavantes Pelotense? Bem, Sidney, eu te respondo bem rápido, né? Com união. União, né? União diretoria, união comissão técnica, união jogadores, né? E união torcida. Somente desse jeito a gente vai conseguir chegar a essas vitórias, né? Dessa maneira. Então, sem união a gente não vai a lugar nenhum. Não vai. Né? Olha onde a gente parou, né? Das situações do nosso Grêmio Esportivo Brasil, do nosso time. Infelizmente, a gente parou nesse fundo do poço, digamos assim, e a partir de agora nós vamos subir. Com certeza a gente vai subir, a gente tem pensamento positivo, a gente tem união, muita gente querendo ajudar, e o clube vai estar de portas abertas verdadeiramente para quem quer ajudar. Né? Nós vamos fazer a pessoa ajudar. Como já estamos tendo na arquibancada da JK, a gente já está tendo uma ajuda muito boa, e nós vamos ter ela, sim, se Deus quiser, para o Gauchão, aberto para o Gauchão. Né? Então, a gente está aceitando apoio de todos. Né? Todos são importantes, todos mesmo são importantes para o Grêmio Esportivo Brasil. Não tem nenhum mais, nenhum menos, todos serão importantes para o Grêmio Esportivo Brasil. E eu quero fazer aqui uma chamativa para o nosso torcedor, né, de antemão, para esse jogo contra o Botafogo. Né? Será o último jogo nosso em casa desse ano, né, na nossa nova casa, o novo Bento Freitas, né, e eu quero ver esse estádio cheio, lotado, para a gente comemorar a volta do nosso clube, a volta do Grêmio Esportivo Brasil. Né. Não vamos esquecer dos erros, jamais, são extremamente importantes para a gente voltar, mas a gente precisa também virar a chave. Está na hora da gente virar essa chave e a gente tem que vir, encher essa casa, preparar ela para o ano que vem. Então eu conto com toda a torcida, toda a massa chavante, vir fazer uma festa na frente e, se Deus quiser, a gente estragar essa festa do Botafogo. Né? Em cima de nós, não. Esse é o intuito. Ok? Alguma pergunta a mais? Evânio, pode ser para você, né? Você que está à frente da mesa diretora já há algum tempo, né? E como o Arthur destacou também,
desde esse período, tomando o pé de todas as situações do clube. O próprio Arthur tocou no assunto agora há pouco, né, de aproveitar mais a base nesse ano que vem, que é importante também para o clube, dada a necessidade financeira, né, que vocês estão passando nesse período. Questões das categorias de base, o CT, aquela parceria com o Emerson, chegaram ao acordo com os empresários, planejamento para esse 2022, para trabalhar a base do Brasil, que é um assunto que também é de extrema importância para o clube. Tonini, a relação da base, como dito pelo Arthur, nós vamos valorizar muito a base, né? Porque a base é a sustentação do nosso time, do clube em si, né? É dali que a gente vai conseguir tirar proveitos e que se futuramente virar chave financeira, né? Todos os clubes fazem isso e o Brasil vai ter que se dedicar a fazer isso também, né? Nós temos base, nós temos estrutura, né? E falando em questão do CT, com o Emerson, a gente teve várias reuniões e estamos finalizando, terminando os desfechos, né? Isso está dentro do conselho ainda, a gente está tratando internamente no conselho, e assim que a gente tiver uma definição, né, dessa parte do CT aí dentro do conselho, a gente vai passar para a mídia e vamos passar para o torcedor. Ainda estamos em negociação internamente. Perfeito. Vou dar uma folga para o Arthur, que durante a semana ele vai falar bastante. Evânio, até porque isso vinha sendo já falado, né, até em entrevista lá na Rádio Pelotense, do ex-presidente, o Monks, acabou colocando isso para a gente tudo, e como é uma continuidade do trabalho, né, mesmo no Monks não estando mais, eu quero te colocar essa questão. Aliás, são duas. A primeira, até para tu falares em relação a essa homenagem ao Thiago Perseu, que eu acho que é importante registrar por tudo que o Thiago, eu acompanhei desde lá do início, da batalha do Thiago, né? A gente sabe da situação difícil que ele está hoje, dessa homenagem justa, aliás, parabéns, tem que ser homenagem em vida mesmo, né? Correto. E em relação a que eu falei anteriormente do Monks, né? Da possibilidade, tu falaste da arquibancada, né? Da possibilidade do Brasil finalizar esse lado aqui da João Pessoa, já havia algum encaminhamento, enfim, com alguma empresa, e poderá acontecer, não sei em quanto tempo. Queria que tu falasse para a gente como está essa situação e também desta homenagem, né, que o Brasil presta ao Thiago. Na verdade, essa homenagem já vem sendo discutida na mesa, né, e houve toda uma comoção em cima, né, do nome do Thiago, que foi o idealizador do novo Bento Freitas, até anterior à queda da arquibancada. Foi o que levantou a bandeira, o que batalhou. Então, nada mais merecido, né? Justo, merecido, né? Essa nossa homenagem para ele, mas, como falou, a gente tem que fazer o quanto antes, né? Essa é a nossa ideia, né? E quanto ao restante da continuidade do estádio, já vinha sido tratado já, né? Com a diretoria anterior, Cláudio Carvalho e o Monks. Teve uma reunião com a Engemolde, né, o qual eles demonstraram interesse em dar essa continuidade da parte da arquibancada onde estava móvel ali. Vamos conversar, né, novamente com eles, explicar novamente a situação do que ocorreu, da mudança, e que o Brasil sim tem interesse total em finalizar, né. Claro que questões de dinheiro, né, é bem difícil, né, mas eles demonstraram interesse e a gente vai voltar à negociação agora, né, posterior ao término do campeonato, que a gente vai ter um pouco mais de tempo para poder conversar, se organizar e sim, buscar. Com certeza a gente vai batalhar para terminar essa parte do estádio. O módulo vai ser o módulo Thiago Perseu, isso? Thiago Perseu, Juscelino Kubitschek. Sim. Vai ser esse o nome, sim. Foi decidido ontem em reunião de conselho. Evânio, a gente sabe que os 6 anos do Brasil de Série B deixam um legado que é o novo Bento Freitas, um estádio com arquibancadas nos padrões atuais FIFA, mas esse legado e a projeção, a possibilidade de ainda na continuação estrutural do Brasil, construindo mais um bloco, um módulo de arquibancada, mas sem o essencial que é o torcedor para frequentar e usar estas arquibancadas. Aí a pergunta, como o Brasil, a tua diretoria, o triunvirato, o conselho de gestão, não interessa a nomenclatura, vai ter em relação aos torcedores?
vai ter departamento, diretor de marketing, diretor de sócio. Como o Brasil vai fazer essa relação? Porque é uma tendência no futebol nacional na elitização do torcedor. O Brasil tem, e eu vejo, e é notório que ficou elitizado, não só o Brasil, mas a maioria dos clubes populares do país. Como resgatar o torcedor raiz, o torcedor origem aos estádios de futebol e mais precisamente no novo nosso Bento Freitas? Como resgatar, né? Fazendo condições, né? Criando condições com que o nosso torcedor consiga vir ao estádio. E a condição essa é a condição financeira, né? Diretamente ligada à condição financeira. Então, o clube já está trabalhando internamente, né? Nesse mês que a gente tem internamente, a gente trabalhou demais mesmo, né? E vamos seguir trabalhando. A gente está praticamente com um plano de sócio pré-montado já para lançamento, tá? A gente vai lançar futuramente, não agora, não é o momento. Mas o sócio vai ter total e ampla condição de lotar o Bento Freitas. Tá? Com esse plano de sócio, ele vai ter total condição. Nós vamos ter departamento, sim, de marketing, vamos ter, sim, um departamento comercial, né? Quanto mais gente trabalhando, melhor, né? Mais pessoas pensando. E quanto mais pessoas pensando, mais coisa boa vai surgir, né? Claro que tudo coordenado, né? Tudo dentro da sua coordenação, né? Cada um responsável por sua área e nenhum interfere na área do outro. Mas podem sim se comunicar internamente. Então a gente vai ter um plano de sócio, eu quero deixar dito para a nossa grande massa chavante, vai ser um plano de sócio totalmente diferenciado, nunca teve isso no Grêmio Esportivo Brasil. Tá? Eu tenho certeza que vai dar muito certo e nós vamos lotar, em todos os jogos nós vamos lotar o nosso estádio novo, nossa nova arena, digamos assim. Evânio, a última vez que a gente conversou, tu disse que tinham catalogado 70% das dívidas financeiras do Brasil em relação à numeração. Que passo está hoje, se você já tem a noção de tamanho da dívida do Brasil, e como é que vocês vão conseguir lidar com ela para estruturar o clube, investimento em futebol, enfim, todas as partes a partir dessa temporada que inicia agora? Sim, a gente, ontem, né, na reunião do Conselho, nós explanamos sobre esse valor, né, demonstramos de onde veio, como veio, né, e chegamos a um valor fixo. Por que isso? Para todo torcedor, né, que é o dono do clube, ele tem que saber. Né? Porque se tu é sócio, em tese, tu tem parte da dívida também, né? Tu é sócio, né? Que nem cooperativa, tu é sócio. Então tu tem que saber o que o clube tem. Para nós isso é importante por quê? Porque nós temos que chegar ao que o clube deve e que tem que se pagar. É dívida, tem que se pagar. Essa é a visão nossa, temos que pagar. O que nós vamos ver isso? Como vamos fazer? Então, nós vamos ter uma comissão que vai avaliar como vamos fazer o pagamento das dívidas até aqui criadas. Né? E vamos ter uma outra comissão de planejamento para planejar o 22. Né? O que a gente não pode é perturbar o que existe com o que vai ter. Né? Com essa criação, dessa, como ontem eu me expressei, de uma tela divisória. Por que tela? Porque eu tenho que enxergar o que eu estou devendo. Eu não posso esquecer. Eu tenho que enxergar porque eu tenho que pagar. Mas eu tenho que dizer que a partir de agora, nós estamos assumindo, a gente vai trabalhar em condições de não deixar dívida. Nós temos que estancar isso. Esse é o nosso compromisso, estancar as dívidas, para poder sim ter condições de pagar o que está para trás. Manter o que tem e pagar o que está para trás. Então vamos ter 2 comissões, até mais de 2, mas 2, trabalhando com o que se teve, né? E uma trabalhando para frente. É esse o nosso sentido. Arthur, 13-1 para ti. Quantos jogadores do grupo tu pretende ter no gauchão? Quantos tu pode contratar e quantos que ficam nesse plantel aí? Tens essa ideia, já esse planejamento? Bom, Sidney, a gente tem o gauchão e a Copa do Brasil no primeiro semestre, né? E a Copa do Brasil a gente provavelmente vai ter um jogo fora de casa, né? Difícil e que a gente precisa passar. Então a gente não pode montar um grupo muito enxuto. A nossa ideia é, incluindo os jovens da base que vão integrar exclusivamente o grupo profissional, entre 28 e 30 atletas. Tá? A base é mais ou menos por aí o número. A gente, entre os que já estão no clube, incluindo base e profissional, a gente espera contar entre 9 e 11 atletas, dependendo das condições que conseguirmos renovar.
Tá? Alguns já estão certos, alguns estamos esperando definições, mas a gente acredita que desses 28 a 30, 11 já estão por aqui. Tá? E o restante a gente buscar. Tá? A gente hoje tem alguns atletas acertados, como eu comentei, e no dia 15 de dezembro a gente já quer ter um bom volume desse pessoal já apresentado. A gente sabe que na semana que vem o campeonato de Série B termina e alguns atletas precisam ter as férias, né? Então talvez alguns que estejam aqui integrando o profissional não vão estar já logo de cara no dia 15, mas ainda em dezembro, né, a gente quer ter todo o grupo completo para ter todo um mês de janeiro de trabalho, né? Já que a previsão é que começar dia 26 de janeiro o Campeonato Gaúcho, então a gente ter já com o grupo completo pelo menos um mês. Tá? Obrigado, gente.